Durante o primeiro século, quando os romanos governavam o mundo conhecido, surgiu um movimento popular e contracultural no extremo leste do império, Sim, isso começou no meio do povo judeu. que durante séculos até aquele momento tinha sido espalhado pelo mundo conhecido da época. Mas onde quer que os judeus morassem, ou qualquer que fosse o idioma que falassem, eles guardavam a sua identidade como a família de Abraão, dedicada ao Deus único e verdadeiro. E todos os anos eles viajavam para Jerusalém a fim de participarem das festas sagradas. Durante uma delas, a festa de Pentecostes, os visitantes encontraram um grupo de judeus que, de alguma forma, podiam falar no dialeto nativo de todos. Sim, eles estavam contando histórias sobre um homem chamado Jesus que tinha sido executado pelos romanos. Eles diziam que ele tinha ressuscitado e agora estava sendo exaltado como o verdadeiro rei de Israel e do mundo inteiro. E agora esse Jesus estava chamando as pessoas a adotarem seu conjunto de valores não convencionais e a viverem sob seu governo, chamado o Reino de Deus. E milhares de judeus decidiram ficar em Jerusalém e se juntar ao movimento, que cresceu em termos de tamanho e influência e passou a ser recebido pelas pessoas. Mas não pelos líderes do Templo de Jerusalém. Eles achavam que todas essas coisas faziam parte de uma seita religiosa perigosa e até executaram um de seus líderes, chamado Estevão. Jerusalém tinha se tornado um lugar perigoso para eles e por isso a maioria dos seguidores foge para uma região afastada chamada Judéia. E você pode achar que esse é o final da história, mas, na verdade, essa tragédia espalhou o movimento para fora de Jerusalém. É nesse ponto que a segunda parte do livro de Atos começa. Os seguidores dispersados acabam indo para regiões surpreendentes, como a Samaria, a região dos seus inimigos mais antigos. Sim, e Lucas nos mostra como as pessoas mais inesperadas decidem seguir Jesus, como, por exemplo, um feiticeiro de Samaria que precisa aprender que o caminho de Jesus não é ganhar poder, mas renunciá-lo para servir aos outros. Há também a história sobre um oficial etíope que, depois de discutir o pergaminho do profeta Isaías com Filipe, decide se juntar ao movimento. Sim, Jesus está expandindo seu movimento para a Judéia e Samaria, exatamente como ele disse que faria. O que é incrível. Mas, voltando para Jerusalém, encontramos Saulo de Tarso. Ele faz parte da elite religiosa que se opõe ao novo movimento e sai prendendo os seguidores de Jesus onde quer que os encontre. Ele é um homem cruel. Mas pense nessa situação a partir da perspectiva de, no passado, o povo de Israel havia se voltado para outros deuses e falsos profetas, o que levou à sua ruína. Ele acreditava que estava protegendo Israel e a honra de Deus ao se livrar daquelas pessoas. Saulo fica sabendo que o movimento havia se espalhado para o norte de Damasco. Então ele decide ir para lá a fim de encontrar e prender mais seguidores. E quando está a caminho, Saulo tem um encontro súbito com o próprio Jesus ressurreto. Jesus pergunta a Saulo por que está lutando contra ele, e em seguida Jesus comissiona Saulo para ser o seu representante em Israel e nas nações. Saulo fica atordoado e sem palavras. Então, ele acaba indo para Damasco, mas agora ele vai anunciar as boas novas sobre o Jesus que antes ele combatia. E ninguém estava preparado para isso. Pois é, ou para aquilo que iria acontecer em seguida. Na cidade portuária de Cesareia havia um centurião romano chamado Cornélio. E ele representa tudo que o povo judeu odiava no que dizia respeito à ocupação romana. O anjo aparece para ele e lhe pede que chame um homem chamado Pedro. Então, Pedro vai à casa de Cornélio, onde os amigos e a família do centurião estão reunidos. Sim, e isso é um escândalo. O povo judeu não entrava em um lar que não fosse judeu para evitar a impureza ritual. Então, o que Pedro foi fazer lá? Bem, Pedro, um pouco antes disso, teve uma visão. Deus mostrou a ele os animais que o seu povo estava proibido de comer e disse a Pedro: coma. Isso foi chocante para Pedro. E ele diz: eu nunca comi coisa alguma que fosse considerada impura. E Deus responde: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E foi só isso, a visão acabou. Então, Pedro tem que começar uma nova dieta? Não, ele é um israelita. E a vida inteira ele tinha honrado as leis de tradição alimentar. A visão o estava preparando para o momento em que ele estaria entre os não-israelitas impuros. E ele se dá conta de que Deus está declarando que essas pessoas fazem parte da família de Abraão. E por isso Pedro decide ficar e falar com eles sobre Jesus. Então o Espírito Santo se manifesta assim como em Pentecostes, mas agora é para um centurião romano e sua família não judia. O movimento eclodiu. Agora de volta a Jerusalém, Pedro está contando para os outros apóstolos o que tinha acontecido. E eles recebem relatos sobre mais pessoas que não judias e estão seguindo Jesus na grande cidade comercial do norte, chamada Antioquia. Então eles mandam um homem lá chamado Barnabé para ver como estavam as coisas. Barnabé encontra o movimento de Jesus ativo e sem problemas em Antioquia e descobre que ele é composto por pessoas do mundo todo. Então Barnabé recruta Saulo para trabalhar com ele por um ano em Antioquia. Eles estão ensinando, vivendo entre as pessoas de lá e vendo o movimento crescer. A
igreja em Antioquia foi a primeira comunidade internacional de Jesus e foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, os que são de Cristo. E desse modo, o caminho de Jesus passou de um grupo de judeus messiânicos em Jerusalém para um movimento multiétnico de Jesus que estava se espalhando pelo mundo. A fé deles era a mesma. O movimento estava centrado nas boas novas sobre o Jesus crucificado, que é o Rei de todas as nações. Mas essa mensagem e seu novo modo de vida eram confusos e até ameaçadores para o cidadão romano comum que vivia ao redor deles. E veremos a seguir o conflito resultante, à medida que esse movimento se torna global ou, como Jesus disse, até os confins da terra.